Olá, meus amados, graça e paz, passando aqui bem rapidinho da parte do Eterno, para deixar um recadinho do coração dele ao teu coração, para que você possa ir dormir orientado pela palavra de Deus. É a palavra de Deus. Irmãos, quando Deus nos dá uma direção, acontecem muitas coisas ao nosso redor. Ou melhor, ao nosso derredor, porque ao redor continuam os anjos do Senhor acampados ao nosso favor. Mas ao nosso derredor, o inimigo levanta situações para confundir-nos, onde nós passamos a deixar a palavra de Deus, aquilo que Deus havia nos orientado, e começamos a confiar, a dar crédito àquilo que está acontecendo, ou seja, aquilo que nossas vistas carnais, aquilo que os nossos ouvidos carnais estão atentados. Por isso precisamos pedir aos céus que nos dê discernimento. Para quê? Para que quando vier qualquer situação, saibamos diferenciar se é Deus ou se é obra do maligno. Porque pode vir um anjo de Deus e dizer que mudou alguma coisa na palavra do Senhor. Querido, bota isso para correr. Fique com a palavra, porque isso não é um anjo enviado do Senhor, isso é um diabo, isso é um demônio caído, um anjo caído que quer se passar de luz, mas vive nas trevas. Você pode ver que o mentiroso, ele vive nas trevas e quer falar de verdade, quer falar de luz, mas querido, isso não pode acontecer, porque não pode jorrar duas águas de uma fonte só. Mas o inimigo usa situações que de onde saía uma água pura, límpida, uma água direto do trono do Senhor, o inimigo começa a confundir a nossa mente e a gente começa a dar ouvido, crédito, àquilo que não está nos planos do Senhor. Uma certa feita em 1 Reis, no capítulo 13, vai dizer que o Senhor havia enviado um profeta novo. Um profeta novo para uma missão. Olha só que coisa linda. Deus envia a gente para uma missão. Seja uma missão de cuidar da nossa família, de cuidar do nosso ministério, de cuidar da nossa empresa, de cuidar de alguma ONG, de alguma ação social, alguma coisa Deus nos envia. Só que nós não podemos perder o foco no meio do caminho. Hoje, quando o Senhor colocou essa palavra em meu coração, foi pela manhã. Não sabia se seria a palavra da manhã, se seria a palavra da noite, se deixaria a palavra para a segunda-feira. E o Senhor me trouxe a confirmação desta palavra no culto da tarde. Voltando para casa, depois do culto da tarde, o Senhor estava me dizendo: filha, você já viu que quando vocês entram em um processo, eu dou algumas coordenadas, né? Coloco sobre você algumas ordenanças, sobre vocês, sobre os meus filhos, sobre o meu rebanho, sobre as minhas ovelhas. E eu vou desvendar algumas coisas só no meio do processo. No meio do processo que a gente vai aprender, a gente vai ter que deixar algumas coisas. Lembra que não sei se foi hoje pela manhã, ontem à noite, que o Senhor falou que era necessário a gente deixar para trás algumas coisas que queríamos pôr na bagagem neste novo ciclo que não vai dar certo. Queremos ter coisas novas, resultados novos, mas estamos com velhas práticas, velhos sentimentos, velhas ações, velhos desejos, velhas mágoas. Tem gente que carrega mágoas de 20 anos. Aconteceu um negócio 20 anos, até hoje ela anda magoada. Então são coisas que precisam ficar para trás. E eu disse para o pai: sim, pai, todas as vezes que nós entramos num processo, o Senhor já vai nos dando algumas, não todas. Deus não revela o que vai acontecer no processo. Mas quando a gente entra no processo, o Senhor já começa a trabalhar, a falar conosco através de um vídeo, quando a gente pega a palavra de Deus, quando a gente vai congregar. O Senhor, Ele traz, Ele não deixa a gente sem resposta. E eu disse para ele: sim, pai, é bem verdade que o Senhor faz isso conosco.
O Senhor fala, ó, você vai por este caminho. Só que ele não explica o que vai acontecer assim no caminho, né? Que a gente vai passar por uma tribulação. Ele só fala assim, olha filho, eu estou contigo. Seja forte e corajoso. Você vai passar por esta água. Você vai passar por este mar. Quando você chega na beirada do problema, ele fala. Ele fala. Ele fala conosco. É que às vezes a gente fica tão preocupado que a gente não se atenta. A gente fica preocupado com o resultado humano e esquece que o resultado do céu já foi decretado. Então esse profeta também, o Senhor tirou ele para uma missão. No capítulo 13 do versículo 11 de 1 Reis vai dizer assim: e morava em Betel um profeta velho, e veio a seu filho, contou-lhe tudo que o homem de Deus fizera naquele lugar. Olha só. Que fizera naquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e as contara a seu pai. Então o profeta saiu, conversou com o rei Jeroboão, deu as instruções que Deus havia dado para ele, todas as instruções. Até então ele foi obediente ao Senhor. Então, ao versículo 7 para você entender. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo a casa e conforta-te, e dar-te-ei presente. Olha só. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás nem pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo mesmo caminho onde viera. Até então ele fez certo. Tem hora que Deus vai nos tirar de situações no meio de amizade, que dói muito quando Deus fecha um ciclo e algumas pessoas ficam para fora, pessoas que nós amamos e pessoa que nos ama, mas já não cabe a gente mais na história delas e nem elas na nossa. Relacionamentos que Deus já disse que não está no negócio, que não é o que Ele quer para nós, porque quando nós entramos no processo lá atrás, Deus já havia mostrado o que Ele queria. Então nós sabemos as instruções do Senhor e nós fazemos aquilo que apraz a Deus, aquilo que volta para Deus com cumprimento, né? Houve-se uma execução, pronto. E o profeta novo saiu daquele caminho, não aceitou o que o rei havia dado. Até então tudo bem, é um rei, é alguém de fora, mas quando é um servo de Deus que fala, só que não é Deus falando, o que a gente faz? Nos cabe, nos serve pra gente hoje parar e analisar se temos discernimento para ouvirmos aquilo e termos um desfecho, temos uma opinião sobre aquilo, sobre o que Deus havia dito. O que Deus havia dito para você? No começo desse processo, Deus disse que você teria a tua empresa de volta, mas você precisava ser moído, quebrado, para a tua arrogância, para a tua prepotência, para a tua teimosia sair de você, para que Ele devolvesse a tua empresa. Porque todas as vezes que Deus coloca a tua empresa na tua mão, uma bênção na tua mão, você se desvia do propósito, você esquece que quem deu a semente foi Deus. Quando Deus não tinha te dado a empresa, você era um bom dizimista, um bom ofertante, chorava na presença do Senhor. Quando o Senhor entregou aquilo que você queria, você já esqueceu quem é o dono da bênção. E já começa a querer dar glória a outras situações, ao desejo da carne. Deus vai lá e puxa a sua rédea para mostrar para você que você não estava preparado, porque Deus já sabe de tudo, mas você não sabe. Você teima com Deus, que Deus está no negócio, que você está preparado, e Deus está dizendo para você que você não está. Vai ter que passar pela minha moinha, para quando eu entregar o que eu quero na tua mão, você não bota tudo a perder, como das outras vezes você já colocou. Então Deus, Ele nos molda, Ele trabalha em nós para isso. Precisamos ter discernimento. Agora, quando é um homem de Deus que levanta e dá um recado e você fala, será que é Deus? Porque, olha, mas ele é homem de Deus. Só que Deus lá atrás falou que não era para você esse negócio. Lá atrás Deus disse que esse negócio era para você, porque tem isso, tem aquilo que Deus fala que não é e tem aquilo que Deus fala que é. Então, você entra em confusão, você fala, ué, mas peraí, que Deus é esse? Que uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra.
Deus não é Deus de confusão. Deus não vai me falar uma coisa, não. Porque se alguém lá do outro lado não quiser entrar no teu caminho, fazer aliança com você e te ajudar, Deus sim vai preparar o teu coração. É diferente, mas antes disso não. Antes disso, aquela palavra estará estabelecida sobre você. É isso que você precisa entender. Qual foi a palavra que Deus liberou sobre você? Que esse negócio, ele não tinha dado a última palavra, que lá atrás, ele haveria de cumprir algo no teu caminho. Ah, bateu um vento, aconteceu tanta coisa, você já está em outro cenário. Agora você já quer viver uma outra situação. Ou porque você achou mais fácil, ou porque você achou que Deus não estava naquele negócio. Tá ali faltando discernimento. Mas foi um homem de Deus, foi uma mulher de Deus. O que Deus disse para você? Preste atenção. O que Deus disse para você? Se agarre naquilo que saiu da boca de Deus ao teu respeito. Então, os filhos desse homem, desse profeta velho, contou tudo o que havia acontecido. O profeta velho, irmãos, o profeta já não ouvia mais Deus e Deus já não ouvia. Eu vou falar rasgado. Tem gente que tem título de pastor, tem gente que tem título de missionária, tem gente que tem título de profeta, mas Deus não está ouvindo mais. E Deus não fala mais. Tá querendo confundir a tua mente, tá te faltando discernimento. No versículo 12 diz assim: e disse-lhe seu pai, por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde ele foram, né? Por homem de Deus, e viera de Judá. Então disse a seus filhos, albardai-me um jumento, e albardaram-lhe um jumento, e montou nele. E foi-se após o homem de Deus, e achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe, és tu, homem de Deus, que vieste de Judá? E ele disse, sou eu. O homem parou para descansar. Eu disse que nunca é errado a gente parar para descansar, desde que a gente pare debaixo da santa mão de Deus. Jesus parou para descansar no poço, mas ele tinha um propósito de falar com a samaritana, de mudar a vida de alguém. Você precisa entender que descansar não é errado. Errado é você descansar e abrir os teus ouvidos para as más conversações, na qual está corrompendo os teus bons costumes. Isto é errado. E foi-se após o homem de Deus e achou assentado, né? E disse, e o rapaz confirmou, sou eu. No versículo 15, então disse-lhe, vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, beberei água contigo neste lugar, porque me foi mandado. Quando eu comecei o processo, meu profeta, Deus havia me dado as instruções. E ele disse que eu ia e voltaria sem comer, sem beber. Olha só, o caminho que eu fosse, eu não voltasse. Deus já havia dado, neste caso, toda a instrução para o profeta novo. O profeta novo sabia que ele tinha que ir e vir. Pronto, é como se Deus colocasse uma receita na mão dele, com início, meio e fim. Só não prestou atenção, ele que não quis. Muitas vezes Deus já dá tudo para nós, só que nós queremos voltar no lugar onde Deus não quer que a gente volte. Como eu disse aos irmãos, eu imaginei que essa palavra fosse para hoje de manhã, que essa palavra pudesse ser para o amanhã, mas essa palavra é para você dormir na direção do Espírito Santo. Porque me foi mandado. O 18, e ele disse, também eu sou profeta como tu. O profeta velho disse, sabia que eu sou profeta como tu? Aí o rapaz logo, né, deve ter pensado, então é um homem de Deus. Olha só. E um anjo me falou pela palavra dizendo, mas que anjo é esse que falou? É um anjo que tira a autoridade de Deus? É um profeta que tira a autoridade de Deus? É um profeta que quer aparecer mais que Jesus? Tem alguma coisa errada nesse profeta? É um profeta que coloca palavras na própria boca para conduzir uma situação? É muito difícil isso daí. Qual foi a direção que Deus te deu? Preste atenção, irmão. Tenha discernimento. Não vá buscar
deuses estranhos. Eu não busco. Todas as vezes que você desobedece a palavra de Deus, você está trazendo para o teu cenário deuses estranhos. Você está permitindo que a última palavra seja de Satanás sobre a tua vida, que a direção seja de Satanás. E eu vou te dizer uma coisa, é perdição, é morte na certa. Me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faça voltar contigo a tua casa para que coma pão e água. Porém mentiu-lhe. A Bíblia abre parênteses, fecha parênteses, dizendo que houve uma mentira. Mas peraí, pela boca de quem? De um profeta. Tem gente, meu amado, que até tem título de profeta, tem até título de homem, de mulher de Deus, mas quando querem ganhar algo, eu vou te dizer, quando querem acabar com algo, coloca a palavra de Deus onde não existe. Falta de discernimento tua, que Deus te deu uma direção e você tá pulando de galho em galho em galho, eu vou falar rasgado, pulando de galho em galho, querendo arrumar uma solução onde Deus já tinha dado um basta, onde Deus já tinha te dado uma direção dizendo pra você, olha, você só vai. Até o caminho da sua volta será mudada. Tem coisas, meu amado, que nós não vamos nem passar mais por aquele caminho que nós fomos, porque Deus vai nos arrancar, a gente vai fazer o que tem que fazer pela parte do eterno e vamos acabar. Só que a teimosia, a falta de discernimento nos gera problemas. Tornou ele e comeu pão em sua casa e bebeu. Ele acreditou no profeta velho. O profeta velho queria acabar com o ministério do profeta novo. O profeta velho tinha inveja do profeta novo. O profeta velho não ouvia Deus. Então ele não se contentou que Deus havia levantado um profeta novo. Tem alguém aí que não está contente com o caminho que Deus te colocou. Está contando mentira para você voltar. A sua volta será a tua queda. A sua volta será a tua ruína. É isso que Deus manda dizer para alguém nesse começar de noite de hoje. É a viração, é a viração, é a viração. E Deus veio te visitar com esta palavra. A ruína, a tua volta é a tua queda. Não volte para o lugar onde Deus disse que havia acabado. Alguém está dizendo para você, abre mão dos teus filhos, abre mão disso, Só que lá naquele início, lá atrás do processo, Deus tinha te falado uma coisa, aí bateu um vento, aí teu marido foi embora, teus filhos foram embora, aí você falou, agora todo mundo foi embora mesmo, então vou começar um caminho novo. Deus está dizendo, eu não mandei caminho novo, eu te dei uma ordenança. Eu te dei uma ordenança, cabe a você obedecer-me. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Esta é a verdade. O menino foi lá, entrou, comeu e bebeu. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito a voltar. Aí Deus tomou a boca do profeta. O mesmo que contou mentira, Deus teve que espremer a boca para contar a verdade. Eu vou dizer rasgado para você entender. Pela luz da palavra do Santo Espírito, alguém contou uma mentira. Deus vai espremer a boca, a mandíbula de alguém. Este alguém vai ter que contar a verdade, vai dizer, ó, não foi Deus que tinha me usado, não. Vai ter que contar a verdade. Escuta que eu tô te falando. E clamou ao homem de Deus que veio, né? E sucedeu que, estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao Senhor, ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz, aí o caldo engrossa. O Senhor, porquanto foste rebelde à boca do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus mandara. Ele contou para o profeta velho o que Deus havia dito. Deus falou com você, você não tem nada que ficar contando as coisas para os outros. Deus te deu uma instrução, você não tem nada do que ficar contando as coisas para os outros. Quando você conta, você abre brecha para o diabo colocar palavras errôneas, palavras enganosas na boca de alguém para te confundir. Antes voltaste e comeste pão e bebeste água num lugar de que te disse,
não comerás nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. O próprio profeta novo se sentenciou. A minha e a tua ação por desobediência nos sentencia. Nós precisamos ter discernimento pela luz da palavra. E sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu, abordou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. E foi-se. E um leão encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver estava lançado no meio do caminho, e o jumento estava parado a ele, e o leão estava junto ao cadáver. Ficou o leão, o jumento e o morto. O leão tinha que ter comido o homem e tinha que ter matado o jumento. Pronto, ele já tinha almoço e janta. Só que a intenção ali do leão não era nem matar o jumentinho, não. Não era nem engolir, não, o homem, não despedaçar, engolir as partes. Ele só matou, ele só paralisou. O profeta velho só queria ver o profeta novo morto. Tem alguém aí, tem alguma situação que quer ver o teu ministério, quer ver algo na tua vida morto e você está dando ouvido. Deus trouxe essa palavra para você hoje, para você obedecê-lo, para que mais tarde você não enfrente coisas piores. Esse enfrentou a própria morte. E não venceu ela. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo. O leão continuou lá. O leão podia ter comido outros homens. Não, irmão. Tem conta que vai ser só paga pelo desobediente. Outros não sofrerão. Você é obediente. Se alguém desobedeceu a Deus pelo caminho, eu vou dizer algo, Deus vai te preservar, vai ficar o leão do teu... você vai passar, você vai ver leão, o jumento vai estar do lado, não vai tocar a tua casa, vai tocar somente o desobediente. Eu vou dizer rasgado. Se o inimigo tá achando que vai tirar algo da palma da tua mão, Deus tá te dando discernimento hoje. Hoje, para que você entre e guerreie, obedeça ao Senhor. E também o leão que estava junto ao corpo vieram e disseram a cidade onde o profeta velho habitava. E ouvindo o profeta que o fizera voltar no caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso o Senhor entregou ao leão, que o despedaçou e o matou. Ficou lá jogado, despedaçado, ficou lá os restos, ficou lá o corpo jogado no chão. Segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. O Senhor falou isso pela boca do próprio homem que havia contado uma mentira. Mentiu por quê? Inveja. Mentiu por quê? Porque ele não aguentava ver a glória de Deus num profeta menor, num profeta mais novo. Você tá entendendo? Mentiu por quê? Porque ele queria se beneficiar, queria dizer que Deus usava, que Deus estava no negócio. Tem alguém aqui que conta mentira achando que Deus vai deixar do jeito que tá. Não vai. Deus vai levantar uma situação. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento, e eles o pegaram, né? Então foi e achou o seu cadáver lançado no caminho, e o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem tinha, despedaçado o jumento. A Bíblia está dizendo. Ele não despedaçou o jumento, ficou lá o jumentinho do lado daquela fera enorme. O leão não tinha. Não era o jumento que estava em desobediência. Lembra da mula da mula de Balaão? Não era a mula que era desobediente. Eu vou falar, sabe o que acontece? Tem muita gente aí que tá te achando com cara de jumento, que tá te achando com cara de mula, mas continue com essa carinha, desde que seja obediente. É melhor do que ser um profeta velho ou um profeta novo, desobediente, que quer ouvir aquilo que agrada. Ele tava com fome, tava com sede, queria descansar. O homem pegou ele de calça curta. Às vezes a gente quer tanto uma situação, aí o inimigo fala: então eu vou jogar isso para confundir aquilo. E a gente vai lá e cai. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento e o tornou a levar. Assim o profeta velho veio à cidade para chorar e enterrar. O cara ainda teve a cara de pau e a pachorra de chorar, sendo que ele tinha feito arrumadinho. Tem gente que é assim, conta mentira, depois que viu que a gente caiu, que nos prejudicou, ainda manda um zap, ainda nos liga ou bate nas costas e fala: eu fiquei tão triste pelo que te ocorreu. Mentiroso, profeta de Baal, não passa de uma Jezabel, profetiza do cão, profetiza do Baal, mentiroso, manipulador.
Só que lembra Jezabel? Caiu do peitoral lá do palácio, os cachorros, sabe, nesse caso os cachorros só deixaram a mão dela, só deixaram os pés, sabe, irmãos? Tem coisa que Deus dá cabo, porque a palavra dele precisa se cumprir. Ele disse pro homem que não era para desobedecer, o homem desobedeceu. Deus vai tocar em alguém que é muito desobediente, Deus ainda vai dar oportunidade, porque esse homem aqui não teve oportunidade, ele de fato morreu. Deus vai dar oportunidade para alguém dentro da tua casa, que Deus deu uma direção para vocês, você já falou, e o homem e a mulher tá com a cabeça virada querendo fazer tudo do jeito. Deus vai tocar, Deus vai permitir que o falso leão toque, que o leão verdadeiro é o leão da tribo de Judá, para essa pessoa acordar. O homem chorou do quê? De remorso? Porque tem gente, irmão, que não chora porque quer pedir perdão, não chora porque de fato está arrependido e pediu perdão a Deus e pediu perdão a você, está com remorso. Judas jogou as moedas no templo que ele havia pego pelo preço que ele vendeu Jesus, ele não jogou por arrependimento, ele jogou por remorso. Tem gente que não se arrepende, irmão. Tem gente que tá anos e anos falando, só que só conta mentira, não tem mudança, só quer as coisas pro próprio benefício. E meteu o cadáver no próprio sepulcro e prantearam-no dizendo: ah, irmão meu, agora, irmão meu, que você fez com que o moço caísse, que o moço se confundisse, que o moço se corrompesse. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a tua vida discernimento para você colocar para dentro do teu coração só aquilo que vem de Deus. Aquilo que vier para confundir você vai ter discernimento, você vai abrir a sua boca e vai falar: tá repreendido o espírito do profeta velho, para fora da minha vida, para fora da minha casa, espírito do profeta velho. Tem bambu que precisa gemer, meu irmão, tem bambu que precisa gemer em alguns lugares. Deus precisa paralisar alguns profetas velhos, mentirosos, audaciosos, pessoas que querem ver teu mal. Eles não mudam de roupa para ver você caindo. Pessoas que querem ser beneficiados, eles não mudam de roupa, sabe por quê? O profeta queria dizer para o profeta menor que Deus também o usava, que Deus também estava no negócio mentiroso. E Deus provou, porque espremeu a boca do próprio profeta para dizer: ó, você desobedeceu a Deus. O homem saiu de lá sabendo que não ia ser enterrado na terra dos pais, porque ia morrer no meio do caminho. E sucedeu que depois de o haverem sepultado, falou aos seus filhos dizendo: morrendo eu, sepultai-me no sepulcro que o homem de Deus está sepultado, onde os meus ossos junto aos seus ossos. Porque certamente se cumprirá que pela palavra do Senhor chamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas altas, dos altos que estão nas cidades de Samaria. Depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Antes dos seus mais baixos do povo, tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos. A quem queria lhe enchia a mão, e assim eram dos sacerdotes dos lugares altos. E isso foi por causa do pecado da casa de Jeroboão, para destruí-la, a extingui-la da terra. Deus levou o profeta menor, mais novo, para falar com Jeroboão: muda os teus caminhos, muda a tua trajetória, seja obediente, para de se corromper, para de adorar deuses estranhos, para de corromper-se a tua casa, o teu coração. Sabe, irmãos, ele não parou. Só que o recado estava dado, a obrigação era do profeta, sabe, o profeta menor, o mais novo, pegar, sacudir até a poeirinha do pé e vazar, falar: eu que não volto aqui nunca mais, tô indo por outro caminho. Mas ele não, ele achando só porque o homem era profeta há mais tempo que ele, que tinha mais intimidade com Deus, e Deus já não visitava aquele homem há muito tempo. Tem lugares aqui que Deus já não visita há muito tempo, tem situações aqui que Deus já não visita há muito tempo, e a pessoa tá lá, e a pessoa tá lá se alimentando, comendo bolotas de porco, vamos falar rasgado, comendo o famoso ovo, que não deixa de ser ovo, o outro também, arrotando caviar.
Você tá entendendo? Pode deixar, querido, pode deixar, querida. Aquele que vier pro teu cenário para te confundir, Deus vai pesar a mão. Deus vai fazer confessar com a própria boca, ó, não foi Deus que falou. Eu queria falar, eu invejei, eu fiquei com ciúme, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu achei que lá na frente eu ia ganhar alguma coisa, eu poderia ser beneficiado com algo, alguém. Deus vai espremer, nem que Deus tenha que jogar num leito de dor, mas Deus vai espremer. Você não ficará confundido, você não ficará enganado nesta situação. Durma com esta palavra, pode ficar tranquilo. Hoje Deus está te dando discernimento para você falar sim, sim, não, não. Aquilo que for falso anjo, falso profeta, lhe vier entregar algum recado, manda Deus dizer, você terá o discernimento e você vai falar, não, eu ficarei com a palavra que Deus me diz. Deus disse que ia trazer o meu marido de volta lá no começo do processo. Eu sei que não seria fácil. Deus disse que haveria reconciliação dentro da minha casa. Eu sei que não seria fácil. Deus disse que eu tomaria a minha empresa. Deus disse que eu seria próspero. Deus disse que eu seria coluna no meio da minha família. Eu sei que não seria fácil, mas não dê ouvido a falso profeta, querendo te enganar, mas ele quer ver a tua queda, quer ver a tua falência, tá com inveja, porque Deus vai restaurar sim aquilo que outrora ele disse que iria restaurar. Deus vai curar sim essa situação que lhe causou uma ferida. Deus vai prosperar sim. Deus te deu semente. Deus te deu semente. Você tem plantado, você tem ofertado, você tem dizimado, você tem pagado voto, você tem feito jejum, você tem feito consagração, você tem ido para a casa do Pai, mesmo sem força, você tem sido fiel a Deus. Deus não vai deixar você ficar confundido, mas eu vou te dizer algo. Ficarão confundidos e envergonhados todos aqueles que estão se levantando contra você. Pode dormir tranquilo, meu amado, que aquilo que é teu, é teu. Deus disse assim, ó, é teu, é teu, é teu, e bateu o martelo. Não tem filho do capeta, não tem Jezabel, não tem Penina, não tem irmão Nabucodonosor, não tem Herodes que vai arrancar aquilo que é teu, aquilo que Deus te deu. Tem coisa boa chegando para você no meio desse rebuliço, tem coisa boa chegando no meio desse choro, tem coisa boa chegando no meio dessa dor. Você chega a soluçar de tanto que você chora por essa situação, por não ver uma porta. Deus está dizendo, filho, eu já te dei a instrução no começo deste caminho. Filha, eu já te dei a instrução. Oh, xarabacanta labás, surianda decanta labás. Eu vejo Deus dizendo para alguém, caminha, caminha, caminha no caminho que eu coloquei. Faça tudo aquilo que eu mandei. Continue confiando naquilo que eu liberei. Xarabacanta, labassurianda decanta, labassurianda decanta, labás. Manda Deus dizer para alguém aqui, eu vou espremer uma situação e vou esclarecer algo, filha. Vou esclarecer algo, filho, mas envergonhado e confundido você não vai ficar. Mas esse falso profeta, essa situação que se levantou para te confundir, vai ficar confundido no meu nome. Eu selo. É Deus dizendo que no nome dele ele sela isso para alguém. Fique com essa palavra no teu coração. Somente creia. A palavra de Deus ainda é a última sobre você e sobre a tua casa.